Deixa eu beber de algo que me alimenta. Bom dia. Não tem nada melhor do que esse bom dia. A gente chega aqui em pleno sábado e vê pessoas que saíram de suas casas e se dispuseram, né, a, nesse momento, estar aqui, buscando fazer a conexão com o sagrado, que a gente pode fazer de múltiplas formas, mas talvez seja esse mesmo que eu de novo incitei, esse gostinho de se sentir perto de tanta gente, buscando o mesmo que a gente, seja um dos estímulos mais intensos, mostrando que nós fazemos o ambiente. Um ambiente de pedras, tijolos, a arquitetura, a construção, ela não vale nada se vocês não estiverem presentes. Esse valor, uma vez eu fiz uma palestra no Joana, e aí eu sentei na mesa. Enquanto eu sentava na mesa, eu comecei a olhar para o salão, e aí era como se o salão desintegrasse, e eu começava, e alguém conversava comigo, né? E dizia assim, me perguntava, o que é isso? Que lugar é esse? E eu inicialmente voltava à imagem do salão. E aí ela começou a me mostrar a imagem de blocos luminosos se fazendo, o salão se reconstituindo. Mas não era mais uma estrutura física. O que fazia aquilo ser o que é, eram as pessoas que ali estavam. Então, a lente do espírito, a lente de olhar as coisas sob esse prisma, dá a elas um significado diferente. Faz com que nós possamos enxergar algo que nos convida a ir além do cotidiano comum. Agora, ir além não quer dizer desprezá-lo. Ir além é nós percebermos que a vida é muito mais complexa, muito mais ampla do que isso, para que nós não fiquemos nos comportando, por vezes, como obsessores. Obsessor é um indivíduo incauto, que simplesmente, em vez de olhar a plenitude do viver, ele se fixa em um ponto, e ali fica grudado. Então, a lente do espírito, dessa vida além da vida, nos faz olhar diferente. Ela nos convida exatamente para que a gente possa participar de uma possibilidade que nos diferencie. Porque até aquele momento que nós despertamos e aí dissemos, sou eu, foi significativo. Porque ele é o marco do início, né, da individualidade que nos distancia do animal. E é essa individualidade que foi capaz de, frente à natureza, manipulá-la e dar a ela uma outra finalidade do que aquilo que ali estava. Esse foi um marco importantíssimo, muito importante. Agora, esse outro momento, poxa, ele é fantástico. Ele é fantástico. Alguns vão simbolizar esse momento quando o homem começa a enterrar os seus. Em vez de deixar lá em cima, morreu, apodrece como qualquer bichinho apodrece, ele começou a enterrar os seus. E esse momento se remete ao que diz esse poema. Eu não sou eu sou alguém que caminha comigo, que permanece em silêncio quando estou falando, que perdoa e esquece quando estou irado e esbravejando, que segue sereno quando estou aflito, sofrendo, e que estará de pé quando eu estiver morrendo. Eu não sou eu, sou alguém que caminha ao meu lado, sou uma possibilidade de amor pleno, sou uma possibilidade, uma abertura do ser para a plenitude. Porque a lente do Espírito é essa lente que nos convida para essa plenitude. Eu não sou eu sou uma promessa ainda não cumprida. A lente do Espírito, ela vai significar isso. Todos nós somos ainda promessas não cumpridas. Então, não existe um destino. Nós podemos transformá-lo, modificá-lo, quando vamos transformando o seu significado. Esse poema, ele nos remete à necessidade de olhar para esse cenário. Porque muitos os chamados, poucos os escolhidos. Eu acho que as núpcias a que somos chamados é essa.
de nos colocarmos agora olhando para a vida sob o prisma da lente do Espírito, desse Espírito imortal, que já viveu ontem, vive hoje e continuará vivendo amanhã. É para essas núpcias que nós somos chamados, para esse despertar. E aí então, nós possamos deixar de viver esta imagem, de nos comportarmos como se fôssemos esse corpo. Como se a vida fosse isso aí apenas. Como se estivéssemos ainda lá atrás, na época das cavernas, que nem sequer nossos mortos nós enterrávamos. E ainda, quando se fazia isso, se colocava os seus apetrechos, né, como na ideia de que a vida continuava e aquilo poderia ser útil depois. Ou seja, tudo não se acabava ali. Então, é preciso que a gente possa se apoderar desse momento para não se colocar como se estivesse nesse lugar. Porque esse lugar, ele me incomoda muito. Eu acho que, pelas minhas reminiscências de outros momentos vividos, outras eras, é que nos coloca na posição de miserável, de pedinte, de pobre coitado, de que ficamos à espera de chegar um ser iluminado para fazer uma palestra e nos tocar, para nos dar um passe, para fazer o milagre acontecer em nós. Porque foi durante muito tempo fomentado isso. Porque não tem coisa melhor. Você conhece aquela história? Em terra de cego quem tem um olho? Então, quanto mais eu fomentar que a cegueira é o que ele faz, se eu me coloco como se tivesse um olho, eu reino. Contudo, esse despertar que está aí presente, ele tem um outro significado. É porque esse significado de nós ficarmos como pedintes, é o significado que se consolida na ideia do salvacionismo. Porque nós estamos à espera de alguém para nos salvar. Veja como nós nos apequenamos, pois nós colocamos a nossa vida na mão do outro. Não é buscar aprender com o outro, é colocar as nossas vidas nas mãos do outro, desrespeitando a si mesmo. E quem não se respeita, não respeita o outro. Então, as vestes que lá atrás, quando ele falava que a criatura entra, já chamou quem estava na encruzilhada, e aí diz, o pobre homem não estava com suas vestes, e aí então vai para sofrer e o ranger de dentes, são as vestes do amor próprio. Porque se você não se ama, não se valoriza, vai ficar mesmo nas trevas, do ranger e no sofrer. Porque você que tem que se amar. Essa é a veste necessária, aonde você não se deixe vilipendiar pelo brilho de ninguém. Pois aquele que foi o mais iluminado que andou entre nós, nos convidava para andar lado a lado com ele. E não para sermos submissos a ele. Ele nos incitava continuamente, porque ele dizia que se nós tivéssemos fé, podíamos fazer muito mais do que ele. E se nós traduzirmos essa fé como querer, se dispor, se autodeterminar, nós vamos conseguir então compreender o que ele está falando. Porque não é uma fé cega, não é uma fé do que vem do nada, não. É a fé em algo concreto. Mas nós vivemos em busca de uma concretude fora de nós. Nós vivemos em busca de algo que corrobore essa ideia, aonde a gente pudesse dissolver essa imagem de uma vida limitada ao corpo, tendo lampejos de um espiritual, em uma vida verdadeiramente do espírito, passando por mais uma experiência no corpo, porque nós ficamos ainda apegados a esse elemento. Ontem eu estava na mediúnica e dei a comunicação de uma morta. Eu achei interessante porque na hora que eu me referi à comunicação no final foi isso, a comunicação de uma morta. Mas porque ela descrevia o seguinte, o que é que era acordar do outro lado? Ela dizia, sabe o que é ser e não ser? Então ela acordava, estava viva, mas não estava ao mesmo tempo, não era, estava viva, mas não era aquela outra coisa. Então é um convite para que a gente não se limite
Exatamente é isso. Eu achei fantástico essa comunicação, pela sensação que ela me transmitiu. Porque a gente, às vezes, como médio, essa reação é visceral. Eu senti na pele aquilo que ela estava descrevendo. Então, é entender que reconhecer a hipótese da continuidade da vida não é a continuidade desse corpo. Não é reconhecer que vai ser Fernando. Afinal, ontem, na outra, ou nas outras, eu me chamei quem? Quais foram os papéis? João, Maria, Chiquinho, Geni, Carlete? É isso que importa? Não. A ideia de nos percebermos espírito é entender que é esse contexto de um espírito imortal. Ou seja, o Fernando de antes, quando ele reencarna, ele passa por aquele estado de que ele perde a percepção consciente das suas existências, das suas histórias, se já tinha condições de ser portador dela, e reencarna. Por quê? Porque a lembrança do passado ainda é um impeditivo. Ainda é um impeditivo. E aí ele reencarna para uma nova experiência e um novo aprendizado. Então, essa ideia desse espírito imortal, ela às vezes fica como se fosse simplesmente uma vestes qualquer. Porque eu acho que para mim é o significado, na hora que ele põe aquela criatura e joga para trevas de ranger de dentes, porque aquilo ali é uma linguagem metafórica. Porque esse Deus que a gente descreve, não é ele que estaria fazendo isso, mas o Deus que reside dentro da gente. Porque o convite para essas núpcias maravilhosas é que nós possamos sair dessa imagem tão bonitinha, que aí como fica lindo, né? Espírito. E aí parece que é uma coisa que é um piscar de dedos. Porque essa morta ontem me mostrou que não. Se perceber espírito é um processo. É um processo. Até ela ir percebendo, cada coisa que vai se ampliando, vai dando a ela uma visão diferente daquilo. Então, não é se achar Fernando do corpo físico fora dele. É mais do que isso. Para quê? Porque se é mais do que isso, e Fernando aqui, quando para se olhar um pouquinho no espelho, ele já identifica que tem vários aspectos dele que influenciam, que ele não consegue controlar, que vira e mexe daqui a pouco, aquilo descompensa ou aparece, me motivando, ou o contrário, me restringindo. Aí por que eu vou achar que esse espírito, ele é paciente, benigno, que tudo suporta, que tudo espera, como se fosse sinônimo de amor. Amor é ação. Então, ele pede que como ação, ele não fique no estado contemplativo. Pois o convite para que você vá às núpcias, que é esse momento fantástico, que lhe abre as portas para algo que está ali, um casamento que se faz, ele lhe convida a despertar para a consciência. Sair da ideia, desse discurso, desse amor tão belo, tão plácido, que não é ação, é só discurso. Desse discurso do espírito, enquanto que o objetivo dele é alcançar esse amor. O amor que a gente precisa hoje é o amor que nos torne capaz de ver esses quadros e nos perguntar qual é a nossa responsabilidade para com cada um deles. Não existe se perceber espírito para mim, porque eu não sou dono da verdade, lógico, me limita meu pequeno e minúsculo mundo. Se o meu se perceber espírito, só fala dessa luminosidade, só fala de ver Chico, ver Bezerra, de ver Jesus. Porque se eu falar de ver Jesus, eu estou falando de ver um Jesus morto. Porque o Jesus que no Evangelho fala comigo, ele diz que reside dentro do homem. Então, é aí dentro que eu encontro ele. É aí dentro que eu encontro ele. Para mim, Chico, Bezerra, Joana, rótulos. Simplesmente rótulos. Porque o valor está no espírito, em quem verdadeiramente é aquele ser. Mas não para que eu me coloque submisso a ele. Não, para que eu busque, tendo de alguma forma uma percepção que me materializa a ideia de algo melhor, porque é a ideia, porque eu não conheci nenhum deles, e se conhecesse, convivesse, não saberia. Marido e mulher dormem junto a vida inteira,
e um não conhece o outro plenamente. Tudo que eu digo que conheço do outro está muito da minha projeção sobre ele. Tem muito da minha projeção. Então agora é o contrário. É porque eles têm um nível de representatividade significativo, que me faz olhar de novo para essa mesma poesia e perguntar: se eu não sou eu sou alguém que caminha comigo, qual o sentido que eu devo dar a isso? Porque às vezes eu estou vivendo como se fosse apenas o eu. E aí, um dos caminhos para isso, talvez seja a gente responder: o que, quem ou o que somos nós? Uma outra pergunta para nós respondermos: será que é possível responder a isso sem dar a dimensão de uma finalidade, um para quê? Onde é que eu coloco esse aspecto? Tem duas colocações que eu vejo nessa. Uma, que lógico, é importante acreditar, certo? Na reencarnação, acreditar na continuidade da vida. Agora, como eu digo algumas vezes, e se eu não acreditar em nada disso? Mas eu buscar pautar a minha vida como uma pessoa responsável para com a vida. E eu desencarnar, o que é que vai acontecer do outro lado? Igual a morta. Vou acordar, vou ver que eu continuo vivo, é diferente do que eu sou agora. E esse é diferente, como a descrição é que no mundo espiritual nos agregamos conforme a nossa vibração, e a vibração não é aquela bateriazinha dentro do vibrador, mas seria a nossa sintonia, que seria esses elementos que vão compor esse espírito a nível de ideias, pensamentos, condutas, a postura, é aquilo que vai estar fazendo essa correlação. É assim que eu vou estar. Então, eu acho fantástico. Por quê? Porque, mas Fernando, se você não acreditar na imortalidade da alma, então chuta o pau da barraca de tudo. Eu digo, não, tem gente que acredita que é imortal e diz: para que é que eu preciso fazer algo agora? Se é imortal, eu faço lá na frente. Eu faço depois. Empurra mais para frente. Agora, se eu consigo fazer algo que o Cristo tinha dito, que não é ficar cultuando espírito nenhum, nem ele como tal, mas sim olhar para o outro e ver ali o meu compromisso, comigo também. Por que comigo também? Porque é justamente através do outro que eu me enxergo. Porque não existe a autopercepção aonde o olho vai enxergar ele mesmo. Não dá para ele fazer esse revés. Agora ele se enxerga através do outro. Ele se enxerga. E aí ele começa a se perceber e talvez ele consiga dar uma finalidade de onde viemos, para onde vamos. De onde viemos? Da ignorância. Para onde vamos? O despertar da consciência, cada vez pleno a cada dia. Mas isso é necessário que nós busquemos dissolver uma imagem, que é essa imagem do pobre coitado na cama, para entender a imagem do que somos nós. E aí, dessa maneira, podendo proceder, a gente consiga entender um pouquinho o impacto do que diziam que era uma perspectiva para 2005. 420 milhões vivendo com menos de $1 por dia. Mas essas coisas são distantes, tem aqui pertinho o nosso bairro da Paz. Porque é falar de um espiritual que, mais uma vez, para mim, soa aquela angelitude, certo? Dos santos católicos. Sem nenhuma crítica a eles. Mas era aquela angelitude. Como se isso fosse o elemento que vai me conectar com o que é essa percepção de ser espírito. Ser espírito é compromisso. Ser espírito, estou falando enquanto se perceber, é compromisso. É a gente poder dizer que durante o ciclo inteiro de uma existência, cada uma das fases tem o seu significado, o seu lugar próprio. E eu não fique vivendo assim. Eu chego na adolescência querendo ter 18. Chego aos 18 querendo ter 25. Chego aos 40 querendo ter 20. E eu nunca consigo viver o que eu estou. Mas sempre vivendo ou naquilo que eu queria ou naquilo que eu fui. Espera aí. Então, é nesse sentido que eu não consigo viver essa plenitude, porque a gente começa a entender a ideia de que a plenitude é o aqui e agora. É o aqui e agora que nos convida a entender que esse quadro ele é fantástico para mim. Ele é fantástico, porque
como nos colocaram um Cristo que foi divinizado, certo? Distorce todo o sentido da sua história. Colocaram o Cristo divinizado na Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Jesus e Deus não é a mesma coisa. Porque justamente ele gostava de ser chamado de Filho do Homem. Esse Jesus, ele se colocava como tal. E no momento que dizia que nós podíamos até fazer mais do que ele, era dizendo que a ideia é de sermos parceiros. E não de ser ele uma divindade a qual temos que ser submissos. Para que nós não comecemos a trocar a imagem dele por qualquer outra. É que o humano, ele não deve se colocar como submisso, mas deve buscar essa caminhada de crescimento, valorizando o que é estar junto ao outro. E então, nos levando a poder perceber que a gente faz muito isso. Ou seja, não há nada, nenhum problema tão terrível que você não possa adicionar um pouco de culpa e tornar ele pior ainda. Porque parece que é a nossa marca, né? Tá vendo? Ele disse. Ou então aquela história, passa por você, dá aquela cortada no carro, você quase sobe no paralelepípedo, mas como todo bom espírita diz, que Deus lhe dê em dobro tudo aquilo que você me deseja. Aí também muito iluminado, a adolescência rompe determinadas barreiras, porque ele precisa se assumir enquanto individualidade, alguns elementos explicam isso, e aí ele sai de casa, vai lá naquele caminho que ele bem quer. E aí não, mas a gente já botou, já survacou um bocado o livro dos Espíritos embaixo do braço, eu sou um espírito iluminado, puro, melhor, tentando me melhorar, vá meu filho. E aí ele vai, né, quebra a cara. Aí na hora que volta, olha como é que o espírito iluminado faz. Eu não lhe disse, tá vendo? Se você ouvisse aquilo que eu falo, em vez de fazer o seguinte, meu filho, e aí como foi? Porque com certeza, do lado de lá, também se aprende. Isso que me disse foi um matador de aluguel. Sentou na frente da minha mesa e aí ele, para conversar comigo, pedi que ele queria continuar aqui em Salvador, que se fosse para a feira matavam ele. Ele chegou na minha frente e fez assim, doutor, do lado de cá a gente também aprende. Então, esse convite é não se colocar como dono da verdade, ouvir a experiência do outro. Buscando aprender com a experiência dele, mas quebrou a cara, vai me ensinar o quê? Oh, é assim? Porque muitos os chamados, poucos os escolhidos. Porque é difícil. Porque essa escolha, quem faz somos nós. Não existe escolha se eu não me comprometo com a postura de escuta do outro. Porque é nessa escolha que eu começo a criar a possibilidade de criar com o outro um sentimento que me faça aprender também junto com ele. E esse é o convite. Mas, Fernando, você estava falando numa ótica do espírito, da imortalidade? Sim, porque ela é que me mostra que tudo vale a pena quando a mente não é pequena. E aí, então, a gente comece a entender o que o Cristo diz. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que eu sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. O que ele está falando? Reporta-se a quem? A eu entrar aqui, ou em qualquer casa religiosa, de joelhos, para levantar as mãos para os céus, por ter recebido algum milagre, fui curado de câncer, da AIDS? Não, a resposta é, você se sente de alguma forma agraciado pelo sagrado? Transforme isso em ação. Transforme isso em atitude. Que faça o quê? Valorize a vida. Valorize a vida. Porque senão, nós ficamos em busca de um Jesus que não se materializa.
E eu acho que a ideia é nós vermos Jesus na materialização dos papéis que as pessoas vão aí aprendendo, vão aí aparecendo. Apareceram alguns personagens, o último dele, a imagem de Allan Kardec, com a imagem de Jesus que se sobrepõe a ele, como a dos anteriores, Bezerra de Menezes, Eurípides de Barçanufo e Chico. Quando a gente olha para esses, nós nos sentimos tocados. Lógico, é a nossa praia, né? Mas veja só, quando ele foi lá chamar as pessoas para as núpcias, tinha alguns que não foram não, porque estavam lá nos seus barcos, nas suas festas, e disse, ali é mais uma. São esses. Porque só conseguem enxergar isso em um pupurri de coisas. Para mim, nada tem essa visão, tem esse elemento, certo, do sagrado, se ele não pode se estender a toda pessoa e mais adiante a toda criatura. Mas vamos tratar da pessoa humana, que estamos falando de consciência como a veste necessária para adentrarmos então a núpcias do rei, porque na realidade, em outros lugares existem outros também. Que as pessoas também identificam e sentem essa amorosidade que o mestre fala nas suas expressões. Mais uma vez, é aquilo que as pessoas sentem, porque ninguém conhece ninguém profundamente. Mas é aquilo que mobiliza ela, e como é bom você olhar para alguém que, conforme a sua crença, conforme a sua forma de ver, mobiliza esse elemento dentro de você. Porque nós precisamos ainda desse link para que possa nos mobilizar. E aí, quando nós conseguimos fazer isso, vamos entendendo que, independente da crença, seja ela qual for, mais uma vez, aí está, em cada um deles, a expressão do amor. Mas quando a gente vai olhando, e eu trouxe da casa nossa para a casa do mundo, porque havia aí de várias religiões, é que a gente tem que conseguir enxergar isso, sabe aonde? Em um lugar que é fantástico para ver espírito. Quando você entra no banheiro e olha para o vitral lá, que está na sua frente. Aquele espelho. É o melhor lugar para ver espírito. Olhe para ali e se veja como um tal. Porque se você se vê como um tal, todas essas imagens, você vai entender que você está vendo Cristo também. Você vai estar vendo que você está vendo esses mesmos olhos refletidos nos seus. Porque lembra daquelas imagens anteriores? Acho que dá para voltar. Deixa eu ver. A que eu mais gosto é essa do meio aqui embaixo. O Cristo negão. Cristo negão. Porque para mim a ideia, e aí termina misturando o Cristo e Jesus, vamos trazer isso como simbolismo do que seja esse elemento, porque Cristo é um elemento mitológico, a gente vai começar a entender que esse Jesus, literalmente, ele está vivo em cada um de nós, é um elemento que nos impulsiona a poder nos transformar e poder então olhar que isso é algo que só ganha significado quando damos um sentido. Porque senão, mais uma vez, a gente sovaca o livro dos Espíritos, como a gente já fez com a Bíblia, com isso, com aquilo outro. Sem entender que quando o Cristo diz que está dentro de nós, é entender que isso é energia, convite a uma ação. Então, na realidade, as grandes núpcias vai nos convidar para que nós deixemos de olhar a nossa vida de forma plácida, esperando que alguém resolva, mas o contrário, se fazendo questionamentos. Que a gente possa sair daqui, ou de qualquer lugar que a gente vai em contato com o sagrado, em vez de sair naquela coisa esplêndida, mas eu saí numa luz linda. E alguém pergunta assim, como é que foi? Foi legal. Falou de quê? Não sei. Não sei. A ideia não é essa. Talvez por isso eu goste tanto de figurinha, porque além de olhar para mim, tem que olhar o que está na tela. Não resolve o problema, mas na minha cabeça talvez me diminua um pouquinho esse peso. Porque olha só, esse convite para as núpcias, do despertar da alma, do despertar do espírito, para seu papel consciente na vida, ele tem que nos levar a, fazendo questionamentos, nós começarmos a nos perguntar, veio aqui, se sentiu energizado porque realmente faz isso, ou em outra casa do sagrado, ou na conexão com o sagrado que você faz em sua casa ou em qualquer lugar, pegue essa energia, se nutra dela, mas dê a ela um significado. Porque
porque senão ela se perde. E você vira esse pedinte que não consegue materializar essa energia em algo concreto. E eu estou sugerindo que a gente busque entrar em contato com essa energia maravilhosa do salão, composta pela energia de vocês, o desejo de encontrar respostas consigo mesmo, o desejo do contato com o sagrado que já existe dentro de cada um de nós, que estamos aprendendo a percebê-lo na sua amplitude, que a gente responda como construir e manter a tão sonhada paz no lar. Lógico. Porque você lembra aquela foto da imagem daquela pessoa cadavérica ali, com os dados da ONU? Como se preocupar e querer resolver o que está lá fora, se dentro do lar você não consegue sequer manter a paz? Quando eu digo a tão sonhada paz, aquela paz que a gente começa a imaginar assim, ó, trabalhei muito, fui coordenador, fui presidente, dei sopa, dei pão. Quando eu for para o outro lado, eu vou estar naquele lugar maravilhoso de manjar, né? Que, de acordo com cada crença, que esse céu vai receber alguma coisa. Uma delas que mais me bota uns grilozinhos é uma história de a gente estar no lugar e com várias virgens, né? E aí eu acho que é interessante, porque assim, é um céu para mim, para ela deve ser um outro problema. Então veja só, essa ideia é que a paz não é algo estático. Nós não somos seres estáticos. É aprendendo a lidar com os nossos conflitos, com a nossa dificuldade, irmos exercitando essa capacidade de superação desses aspectos que nos constituem, no sentido de lidar com eles sem perder o foco do crescimento, do auxílio mútuo, do respeito a si mesmo, que deve estar antes de tudo, para que a gente então possa entender de que maneira podemos superar os atritos no âmbito familiar. Para que vir para o centro tem um significado. Porque se você vem para aqui e sua relação dentro de casa é a mesma, qual o valor que isso está tendo? Ah, mas quando eu chego em casa, aquele homem me atormenta. Ou o contrário, quando eu chego em casa, minha mulher, ela me descasca, certo? E aí eu respondo, melhor que eu esteja no centro do que eu esteja no barzinho. E ela diz, lá também tem piriguete, certo? Coroguete, querendo arranjar alguém, não vem com essa história de santo. Se aqui me faz estar melhor e entender que esse espírito imortal foi criado ignorante, vai aprendendo, eu tenho que chegar lá com ela, se eu estou então iluminado, eu tenho que chegar o quê? Brigando? É alfinetando? Ou o contrário, compreendendo, acolhendo, abraçando? Como o Cristo descreve isso lá, certo? Como reconhecer a boa árvore da má árvore? É porque as boas árvores dão bons frutos. O primeiro lugar onde você tem que mostrar seus frutos é dentro de casa. Os frutos dessa energia que você vem buscar aqui é dentro de casa. Será possível encontrar no lar o suporte necessário à superação das aflições cotidianas? Porque às vezes a gente vive fugindo de casa. Então, olha só, o convite da reencarnação, o convite de adentrar numa família, aquele convite das núpcias, está lembrado? Vou reler de novo. E se lembra que muita gente não vai, deixa aquilo de qualquer lado, de qualquer jeito? Veja só, superação das aflições. Nós somos convidados, e aí vamos abrir um imaginário, né? Alguns reencarnam quase que no automático, né? Mas alguns vão, aquela ideia fantástica, né, da escolha, que é legal, né? Eu vim, planejei meu retorno, minha reencarnação, me planejei entrar, certo? Nesse festejo. Mas quando chega aqui, a gente esquece. Porque a gente vem esperando, e como se fosse cair tudo no maravilhoso. Como se fosse tudo cair do céu. Como se existisse essa possibilidade de ter o melhor marido, o melhor filho, a melhor mulher. Você tem mesmo o melhor que você merece, porque cada um só tem aquilo que merece. Cada um. E o que é ele? É um convite, porque justamente você não enxerga tudo nele. Olhe que aquilo é a imagem de quem? Semelhante só enxerga semelhante. Então, a pergunta é: se supere, desperte,
para que você possa ir além. E aí, então, a superação das aflições é assim. Você só supera fazendo. Quem é que aprende a dirigir só porque o outro explicou? Não. Cada hora que você pega, você vai passando por um apertozinho e ali, da outra vez você já consegue contornar e ir adiante. Mas fomos educados para o contrário, como se fôssemos encontrar com alguém que era um anjinho de asas. E tudo seria doce. A vida nos convida para despertar que há um compromisso. Eu tirei essa foto de uma reportagem da TV Globo sobre um pai que ajudou um filho com paralisia cerebral a se formar em jornalismo. Fez os 4 anos de escola com ele. E na hora ele recebe... E aí ele explicando, né? Que o filho tem uma dificuldade lá na dicção. Então ele ouvia o filho e escrevia. E aí ele descreve. Tinha horas que o professor falava, ele pegava aquilo de pronto. E eu, até o final do curso, não sabia o que era. E é interessante, porque veja só. Epa, andou demais. Aí acho que estava no automático. O pai assistiu a todas as aulas, anotou as lições, auxiliou o filho, ajudou intermediando pensamentos, foi o motorista do grupo de trabalho, o assessorou em entrevistas e em respostas. Quando a gente olha isso, daquela coisa dentro, né? A maioria de nós estaria despreparado para isso. A maioria dos homens descobriu que o filho tem Down, ele casca fora. A mulher tem que segurar lá o pepino todo, certo? Os homens são menos afeitos, aliás, a isso. Talvez a gente precise ser mais, então, agregar o feminino, né? Para se tornar mais acolhedor. Porque a gente ainda fica na ideia desse espiritual que é assim, ó, tão bonitinho. Que é um espírito que está aqui, numa veste física. E quando eu deixá-la, eu vou para lugares resplandecentes. Como? Se frente à dificuldade você se coloca incapaz. Ou seja, porque o que é evolução é integração de habilidades. Ninguém integra habilidades se não se coloca à frente, assumindo aquilo que precisa assumir. Então, vamos sair dessa ideia, como se isso fosse mágico, eu dou uma sopinha, resolvo o problema. Eu saio doando remédio, ou eu saio atendendo paciente de graça, porque eu sou médico, eu estou falando isso para poder falar de mim mesmo, né? E aí ia ser fantástico isso. E aí então eu vi um colega no hospital que foi interessante. Ele também faz atendimento assim, né? E aí ele falando do atendimento que trabalhava, fazia, e pé da vida, retado da vida, com as condições do hospital. Com as condições, às vezes, que ele era recebido por alguns pacientes de convênio, que já chegava como se ele estivesse querendo matar a mãe de alguém. E ele, pé da vida. Eu não falei nada com ele não, porque essa reflexão foi para mim, que também em alguns momentos eu fico. E a minha pergunta que eu me fiz foi, é fácil, né? Atender ali aquele que não tem nada, e aí se colocar como caridoso, estou aqui fazendo um favor para você, você não teria onde ser atendido fora daqui. Agora quando chega alguém que já chega para cima de mim, olhando, ele quer tirar o que de mim? Aí não, esse anjo não aparece. Porque esse anjo só consegue aparecer quando ele está de cima, oferecendo a esmola. Porque se ele estivesse se olhando com o olhar do Espírito, ele não se olha assim. E eu sei o que é isso, sei. Porque há casos, um jovem de 17 ou 18 anos foi fazer um ecocardiograma transesofágico, como se fosse aquela endoscopia que bota pela garganta, tinha que ser sedado, e esse paciente termina fazendo uma parada e ficando com sequelas cerebrais. A mãe entregou o filho para fazer o exame e recebeu aquela pessoa. Houve erro médico? Houve. Então hoje, quando alguém entra, já entra assim, aquele negócio da vem de dentro, né? Me irritando comigo mesmo, né? Poxa, mas você acha que eu sou igual a todo mundo? Não, ela está ali refletindo aquelas dúvidas, as angústias que tem dentro dela, porque talvez possa acontecer aquilo ou outras coisas. Agora, cabe a mim entendê-la, porque é aí que a gente começa a compreender o que é que a gente precisa superar. Porque atender de graça eu já consigo. Agora, será que eu consigo agora me educar? À frente àquela que vem me agredindo, eu tentar entender que há uma ferida nela para ela estar me agredindo, que o foco da agressão dela não sou eu. Então, esse convite é para que a gente entenda que essa ideia dos ciclos reencarnatórios, reencarnação é ação. É você dar sentido ao que você está fazendo.
Então, dê sentido à sua existência. Olhe para ela e diga o que foi que ela agregou a você. O que você está agregando na comuna em que você vive, para que então você possa dar à reencarnação um sentido de despertar. E não apenas aquele sentido, daquele discurso maravilhoso e lindo. Já tivemos muitas vidas. Para quê? Para fazer igual a Gabriela? Eu nasci assim, vivi assim, estou assim, você sempre assim? A ideia não é essa. A ideia é que esse despertar é lhe dizer, você pode fazer a diferença. Então, sabe quando é a hora? Agora. Faça a diferença. Esse é o convite para as núpcias do rei. Faça a diferença. Não se coloque igual a todos os outros. Faça a diferença. Porque você é um ser singular. Você é único. Então, se aproprie disso. E aí, se apropriando, nós vamos começar a entender que a vida não dá para ser vivida como se fosse um momento desse insignificante. O insignificante é aquele que faz o ciclo inteiro como se fosse tudo uma coisa só. Não consegue enxergar que cada fase tem o seu significado, o seu brilho. Em cada uma delas ele vai interagir de outra forma. Não consegue ver isso. Quando nós conseguimos dar um sentido a toda essa trajetória, é que vamos estar então percebendo o que é ser espírito. É um sentido que vai além da trajetória, porque ele abarca ela, dando a ela uma finalidade. E aí nós estamos conseguindo nos ver além de um único ciclo. E aí vamos entender que essa ideia do acolhimento, que os amigos espirituais nos descrevem, que ele continua do outro lado, ele vem para nos convidar a entender toda esta força que existe em perceber-se espírito como ser imortal e não se deixar viver assim. Simplesmente como se nós estivéssemos vivendo na era do crime, culpa e castigo. A ideia é despertar a consciência. Esse é o convite das núpcias, para você despertar a consciência. E despertando a consciência, ser você o fator transformador de tudo isso. Você não ficar às expensas de uma imagem tão bonitinha, tão linda, de amor, né? Que a água quando vem, leva tudo. Para que a gente não fique chorando porque a água levou. Para que a gente não fique encantado de como fica bonitinho escrito. Para que verdadeiramente a gente possa ver um Jesus interativo. Eu adoro essa foto dele sorrindo. Adoro essa foto. Para mim ela se referencia a meu fardo é leve e meu jugo suave. Não se prenda ao passado, aprenda com ele e vá adiante. Então, nos convidando a ser o que somos, espíritos. E sendo espíritos, encontrarmos a força que existe dentro de nós e não darmos a espírito nenhum esta força. Porque se aqui há espíritos iluminados, tenha certeza que esse é você. É você o espírito iluminado que está aqui, ao qual esperamos para transformar o mundo, começando na sua casa, começando com sua consciência dentro da sociedade em que você vive, entendendo que o movimento na sua casa e na sociedade em que você vive, ele perpassa pela necessidade de que você busque amar a si mesmo, para se amando, amar o outro. Busque, mas Fernando, a gente vai conseguir isso primeiro? Não. Tudo que eu falar busca, o que alguém lhe disser, é buscar mesmo, você vai achando aos pedacinhos. Porque tudo é construído. Nada da vida é um botão de on-off. Na realidade, a vida sempre é um convite para que a gente possa entender que não adianta ficar como criancinhas, porque afinal, o mundo está cheio de pessoas que deixaram de ouvir a si mesmos, ou ouviram apenas os outros sobre o que deviam fazer, como deviam se comportar e quais os valores segundo os quais deveriam viver. Fernando,
é mais um. É mais um. É preciso que você olhe e busque encontrar o que você precisa fazer. A vida é sua. O que você passa, só você sabe. Eu não sei, ninguém sabe. E se soubesse, não resolveria. Por quê? Porque a ação, o movimento é seu. Querer participar das núpcias é um movimento seu. Estar vestido adequadamente para se manter nela é um movimento seu. Então, aí nós vamos começar a entender quando nos mostram que ninguém pode construir no lugar de cada um de nós. As pontes que nós precisamos passar para atravessar o rio da vida. Ninguém, exceto cada um de nós. Existem, por certo, atalhos sem números. Vários. A religião, um mentor, e pontes e semideuses que se oferecerão para levar-te além do rio. Mas isso te custaria a própria pessoa, porque você vira um seguidor, atrás daquele Salvador. Tu te hipotecaria e te perderia. Existe no mundo um único caminho, por onde só tu podes passar. Aonde leva? Não pergunte, segue. Não fique esperando a resposta de ninguém. Faça você a sua resposta. Se inspire até no outro, para que aquilo lhe mobilize, mas saiba que a resposta é sua. E aí então, frente aos tormentos, você possa decidir o que você quer fazer dessa viagem. Apenas um passeio? Ou colocar-se pronto para ajudar a si e a quem precise? O que é quem precise? Para mim fica claro. Eu não gosto também muito dessa história de Deus lá fora. Eu gosto da história de Deus aqui dentro. Quando você se coloca frente ao outro, respeitando, aí está a materialização da misericórdia divina. Porque às vezes é você respeitando que você justamente está atuando naquilo que ele precisa. Aprendermos a nos respeitarmos uns aos outros. E aí então entendermos o valor da energia do Cristo que se materializa em que ele está em você. O Cristo, enquanto esse elemento que vai falar como ele coloca, né? Amar o próximo como a si mesmo. Você vai entender que é através desse despertar que a gente vai conseguir se colocar como instrumento dessa paz. Fazendo o que? Levando o amor aonde há ódio, levando perdão onde há ofensa, levando união onde há discórdia, levando fé onde há dúvida, levando verdade aonde há erro, levando esperança onde há desespero, levando alegria onde há tristeza, levando luz aonde há trevas. Mas como? Simplesmente quando somos capazes de consolar mais do que ser consolado, de compreender mais que ser compreendido, de amar mais que ser amado, porque nós vamos aprendendo que é dando que recebemos, e que é perdoando que somos perdoados, e morrendo apenas despertamos para a vida eterna. Então eu acho que é despertar para a vida eterna aqui e agora, e não uma vida eterna que parece que só existe quando eu for para o lado de lá. Então, muitos dos chamados, poucos os escolhidos, se escolham para serem donos de sua própria trajetória.